E agora a notícia de Minas. O Ministério Público Federal do Estado decidiu investigar uma acusação que foi feita contra a gestão do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A suspeita de superfaturamento de valores na compra de 2 milhões de máscaras no começo de maio. A acusação foi feita pelo vereador Fernando Borja Pinto e questiona a compra pela prefeitura de 630 mil máscaras. Esses equipamentos teriam sido comprados por R$ 3,88 cada. Só que, segundo a denúncia, o governo teria comprado na mesma semana máscaras de uma outra empresa por R$ 1,89 cada. O vereador alega que o município deveria ter comprado do fornecedor que oferecesse um menor preço numa comparação de valores do produto que estaria disponível na data da compra. Já a prefeitura justificou dizendo que a empresa que ofereceu o menor preço não conseguia atender a demanda de 2 milhões de máscaras. E assim, por isso, o órgão optou por comprar de empresas do menor para o maior preço, Thaís. Sobre esse caso, então, Dani, nós vamos conversar agora com o deputado estadual João Vitor Xavier. Deputado, boa tarde. Você nos escuta bem? Muito boa tarde, Dani, Thaís, escuto muito bem. Que bom. A gente vai começar a entrevista agora com a primeira pergunta. Como o senhor enxerga essa denúncia que a gente acabou de falar? De maneira muito preocupante, porque nós temos aí um caso de superfaturamento, onde alguém teve algum benefício pessoal para isso, ou nós temos, na melhor das hipóteses, com muito boa vontade, um caso terrível de descuido com o dinheiro público. Eu estou participando ativamente de movimentos sociais aqui em Minas Gerais para compra de máscaras, para compra de EPIs, para compra de equipamentos hospitalares. E aqui, colado em Belo Horizonte, nós temos fábricas na cidade de Nova Serrana que estão oferecendo máscaras por R$ 1,80, por R$ 1,85, por R$ 1,90. É inacreditável ver a Prefeitura de Belo Horizonte pagando R$ 3,88 nas máscaras que foram distribuídas para a população de Belo Horizonte. É uma discrepância muito grande de preços. Eu tenho os dados aqui. A primeira compra da Prefeitura foi com máscaras a R$ 1,99, o que se tem mais barato no mercado, inclusive. E ela comprou apenas 100 mil máscaras a esse valor. À medida que foi continuando a compra, ela foi comprando de empresas que cobravam mais caro, chegando até o limite de pagar R$ 3,88 na máscara. Isso deu uma diferença de R$ 1.200.000 para os cofres públicos. Isso é muito dinheiro, é um dinheiro muito alto. E ou nós temos um caso de alguém que teve um favorecimento para poder comprar um produto num preço exorbitante, ou nós temos aí, na pior das hipóteses, ou com muito boa vontade para a Prefeitura de Belo Horizonte, um sistema de compras absolutamente ineficiente que joga o dinheiro público do cidadão fora. Só nessa compra específica estamos falando de R$ 1.200.000 de diferença do nosso dinheiro, do dinheiro do cidadão de Belo Horizonte, que foi desperdiçado. Deputado, o senhor deve estar acompanhando, primeiro, boa tarde, Dani Lima falando aqui de São Paulo. O senhor deve estar acompanhando uma série de questionamentos semelhantes que têm sido feitos não só no Brasil, mas em outros países também. No auge da pandemia, os Estados Unidos chegou a interceptar avião que trazia material hospitalar usado no combate à Covid-19. Houve, portanto, certa escassez de respiradores, nem se fala, mas insumos mais simples, inclusive máscaras, durante um grande período ali, que foi inclusive quando o governo passou a recomendar que as pessoas fabricassem, usassem a máscara de pano com que pudessem produzir em casa. Esse cenário não merece ser observado aí nessa análise que o senhor fez também? Esse cenário merece ser observado e ele é observado. O que eu estou dizendo é que o tipo de máscara que a Prefeitura de Belo Horizonte comprou, ela não chegou no mercado, de uma maneira geral, pelo preço que foi pago pela Prefeitura de Belo Horizonte. E mais, eu vi o material, eu tive acesso às máscaras doadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. As máscaras doadas pela Prefeitura são máscaras também, em sua grande maioria, máscaras de tecidos. E nós temos fornecedores a exaustão aqui na região. O sul de Minas é um grande polo produtor de malharia. A cidade de Divinópolis, que está aqui a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, é um outro polo produtor. Nós temos a cidade de Nova Serrana, que é o maior polo calçadista do estado de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil,
onde boa parte das suas fábricas voltaram também para a produção de máscaras. Então, não estamos falando de um produto importado de dificílimo acesso, de uma competição muito complexa no mercado. Estamos falando de máscaras produzidas, distribuídas para a população, em sua grande maioria máscaras laváveis, como a que todos nós estamos usando no dia a dia. O que faltou da prefeitura, talvez, foi mais senso crítico e responsabilidade com o dinheiro público. E que nós não vimos, no caso aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, Dani, apenas na compra das máscaras. Esse bom senso faltou em outros setores também. Eu fiz uma denúncia há um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, no dia 30 de abril, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedindo que investigasse a abertura de 1.900 covas pela Prefeitura. A Prefeitura anunciou que estava abrindo 1.900 covas, contratou mais 3.000 carneiros, que são aquelas gavetas fúnebres, né, onde encaixa o caixão. Essa compra dos 3.000 carneiros, ela foi cancelada, porque foi um escândalo tão grande. Descobrimos aqui em Minas Gerais que a empresa contratada sem licitação, ela ficava numa loja de calcinha e sutiã. A empresa contratada para construir covas no cemitério de Belo Horizonte ficava numa empresa de calcinha e sutiã. Tiveram que correr para cancelar uma contratação, mas a outra foi efetivada. Mais de R$1.200.000 de covas abertas na cidade, e o prefeito, essa semana, veio a público pedir desculpa. Ele disse que ficou muito bravo e que foi um equívoco grande, que ele assume a responsabilidade. Nós não queremos que o prefeito assuma a responsabilidade, nós queremos que ele devolva o dinheiro público. Estamos falando de mais de R$1 milhão desperdiçados em covas que foram abertas sem a menor necessidade, o que causa dois impactos. O primeiro impacto, o impacto emocional. O prefeito da cidade ir para a televisão e dizer que está abrindo 1.900 covas quando nós não tínhamos 100 mortes em Belo Horizonte. Isso causou um efeito psicológico muito grave na população de Belo Horizonte, de um alarmismo, de um terrorismo naquele momento absolutamente desnecessários. Eu sei que a pandemia é grave, você sabe, o Brasil inteiro sabe da gravidade e ninguém está desfazendo. Mas o poder público tem que ter a responsabilidade de tratar as informações com a verdade. Esse é o papel de um prefeito. E não mandar abrir 1.900 covas e mais 3.000 carneiros sem necessidade, contratando uma empresa que fica numa loja de calcinha. Deputado, deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui, porque nós temos acompanhado a questão de Minas Gerais, e aí não estou falando especificamente só de BH, mas o senhor pode direcionar a análise por onde achar mais produtivo para quem está nos assistindo na questão da prestação do serviço de informação. Houve uma escalada de casos de Covid em Minas e uma pressão que chegou de maneira bem rápida no sistema de saúde do estado. Isso depois de semanas, o senhor que está aí acompanhando mais de perto deve saber, em que os índices de Covid, o diagnóstico eram baixos, mas de síndrome respiratória aguda grave eram altos. Eu queria saber como é que o senhor analisa a condução da questão da pandemia, não só em BH, mas no estado. Houve erro de diagnóstico do governo? Faltou um acompanhamento mais de perto, talvez, das forças de oposição ou mesmo do legislativo para entender que tinha um problema chegando em Minas Gerais? Olha, o acompanhamento ele acontece mais do que o acompanhamento, o engajamento, tanto de governos quanto de oposições aqui no estado de Minas Gerais. Eu também fui ao Ministério Público há aproximadamente 30 dias atrás, apresentei junto com um vereador aqui de Belo Horizonte um pedido para que houvesse uma investigação do Ministério Público da Saúde a respeito dos elevados números de mortes por crise respiratória aguda grave aqui no estado de Minas Gerais, que são características muito parecidas com a do coronavírus. Então, esse procedimento também foi aberto no Ministério Público de Minas Gerais. É importante a gente diferenciar duas questões importantes. A primeira questão, como a Prefeitura de Belo Horizonte, que é a principal prefeitura do estado, que é a cidade responsável pelos maiores hospitais da rede pública de Minas Gerais, e que tem, por isso, uma contrapartida muito maior do governo federal, como esse governo agiu, o governo municipal, e como o governo do estado agiu. E eu falo com toda a liberdade de quem não é base, nem do prefeito e nem do governador. Eu sou um deputado independente, eu voto de acordo com a minha convicção. Nós vimos aqui, por exemplo, por parte do governo do estado, uma compra de 1.200 respiradores.
estou falando 1.200 respiradores, que foram distribuídos para todo o estado de Minas Gerais, inclusive para a cidade de Belo Horizonte. Nós vimos o governo do estado montar um hospital de campanha, fazer parceria com a iniciativa privada, a maior rede hospitalar aqui de Belo Horizonte, tem 3 andares separados para fazer o atendimento da população numa parceria que envolveu o empresariado, a FIENG, forças produtivas do estado. E não vimos a Prefeitura de Belo Horizonte fazendo absolutamente nada. O prefeito de Belo Horizonte prometeu 2 vezes um hospital de campanha. Prometeu no Instituto Hilton Rocha, que é muito conhecido aqui em Belo Horizonte, não cumpriu. Prometeu no Mineirão, não cumpriu. Prometeu 7.000 respiradores aqui em Belo Horizonte, mais uma vez não cumpriu. Prometeu testes rápidos em grande volume, também não cumpriu. A Prefeitura de Belo Horizonte teve 110 dias para estruturar o sistema de saúde e o que ela faz no momento é uma transferência eterna de responsabilidade. Primeiro, a culpa era da população, colocou a culpa no povo. Agora, a culpa é do próprio sistema de saúde. Essa semana, o prefeito e o secretário de saúde foram desmentidos pela Associação Médica de Minas Gerais e pelo Sindicato dos Fisioterapeutas. Ambos vieram a público desmentir a informação de que não há profissionais para exercer a função nos centros de saúde, nos hospitais. Muito pelo contrário, nós temos aqui só fisioterapeutas, mais de 6.000 pós-graduados em terapia intensiva. Temos mais de 30.000 no estado. Nós temos a Associação Médica colocando de maneira muito clara que nós temos profissionais à disposição. O que faltou foi a Prefeitura de Belo Horizonte sair do discurso e da transferência de responsabilidade e ir para a ação prática. A única coisa que a Prefeitura fez foi contratar e disponibilizar leitos em hospitais da rede pública que já tinham esse leito à disposição. Perfeito. Quantos novos leitos foram agregados? Nenhum. Apenas colocaram para funcionar leitos que já tinham disponíveis. Nós conversamos agora, então, ao vivo com o deputado estadual João Vitor Xavier, falando aí sobre esse assunto. O Ministério Público Federal vai investigar a suspeita de superfaturamento na compra de máscaras, isso no começo de maio. Obrigada pela entrevista, deputado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, estou sempre à disposição.